Boa noite a todos. Reforço as boas-vindas e com um adendo, eu peço desculpas aí pelas condições precárias. Nós começamos uma reforma ontem, então fica uma recomendação, não encostem na parede. Tá esfarelando um pouquinho. Essa semana, se vocês deixassem para vir a semana que vem, ou se vocês voltarem a semana que vem, já vão encontrar isso aqui provavelmente mais bonitinho, tá? Mas é humilde, singelo, simples, está em condições precárias, mas nós nos alegramos muito. E, na verdade, foi providencial, porque a gente só tinha esse espaço até aqui, então nós, desde ontem, conseguimos arrumar um espacinho um pouquinho maior e hoje podemos acolher um pouquinho melhor, apesar das condições, mas a gente tem um pouco mais de espaço. Esse hino que nós cantamos com o coral agora fala, na versão em português, sou feliz com Jesus. Esse hino foi composto originalmente em inglês. E, apesar de conduzir no mesmo sentido, as expressões não são exatamente iguais. O autor da letra desse hino havia perdido suas filhas no naufrágio. Os negócios dele, ele era um homem próspero nos Estados Unidos e viu tudo ruir. Então, as coisas não iam bem com ele, por assim dizer, humanamente. Mas no original, o que é traduzido aqui para nós como sou feliz, é alguma coisa que soa, vai tudo bem com a minha alma. Apesar de tudo o que acontecia, o que aconteceu na vida daquele homem, daquele nosso irmão no passado, ele ainda ousou dizer, vai tudo bem com a minha alma, está tudo bem. Isso fala de uma paz que ele carregava dentro de si. Uma paz que nem todos têm. Uma paz que nós precisamos examinar mediante a palavra de Deus. E quem não tem, deve buscar ter essa verdadeira paz. Porque sou estranho um homem nessas condições dizer, está tudo bem com a minha alma, eu estou em paz. Soa muito estranho. Mas nós vamos ver hoje, ele externa uma paz que não é circunstancial. Nós estamos acostumados humanamente a dizer, eu estou em paz, quando as coisas vão bem. Mas quando algumas coisas começam a não dar muito certo, a nossa paz vai embora. E absolutamente nós devemos aprender que as coisas não devem ser assim. Em João 16, 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus, o Senhor Jesus diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos que notar nas palavras de Jesus
uma palavra exortativa, uma palavra de conforto, de consolo. Esse é o último versículo do capítulo 16. E é uma das palavras tão preciosas e tão necessárias para nós ao longo dos séculos. Jesus diz isso porque sabia que o seu povo, seus irmãos, nós somos feitos co-herdeiros de Cristo, sendo ele o Filho de Deus, nós somos feitos filhos de Deus pela fé nele. Jesus disse isso sabendo que nós passaríamos por tribulações. E é um fato que nós passamos por elas aqui nessa vida, de todo tipo. Mas Jesus sabia que muitos passariam por tribulações especificamente por causa do amor deles ao Evangelho, o amor deles a Cristo. Seus discípulos, não só aqueles que estavam presentes ali, mas os que viriam depois, muitas vezes padeceriam perseguições, provações, situações em que o mundo haveria de nos espremer. Mas por isso mesmo Jesus diz: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus são para nos trazer paz, para nos confortar. Ele diz: eu venci o mundo, e se você estiver comigo, o mundo não vai poder te abalar. Você não vai ser derrotado pelo mundo. A paz com Deus é o fundamento da verdadeira paz. Nós vamos falar hoje sobre a paz perfeita, a plena paz com Deus, aquela paz que permanece em meio às aflições. Por que é uma paz perfeita? Porque é aquela que vem de Deus. Ela é completa. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar essa mesma paz perfeita que esse homem encontrou a ponto de poder dizer em meio às maiores tribulações: vai tudo bem com a minha alma. Nada disso abala a minha fé. Tudo está nas mãos do meu Senhor. A minha alma está nas mãos dele e eu confio. Essa paz com Deus, que é o fundamento da verdadeira paz integral, aquilo que nós chamamos de paz de espírito, aquilo que nos conforta ao longo da nossa jornada, em meio às dificuldades. Tudo isso começa com uma paz com Deus estabelecida. Por que nós precisamos ter paz com Deus? Porque essa paz foi rompida. Rompida pelo quê? Pelo nosso próprio pecado. Todos os homens tiveram a sua paz com Deus rompida. E todos precisam, para ter uma verdadeira e perfeita paz, precisam partir desse princípio. Precisam primeiro estabelecer a sua paz com Deus. Sem isso não existe verdadeira paz interior. Eu volto a dizer, eu lembro, nós podemos desfrutar de paz interior, aquela paz que o mundo dá, uma paz circunstancial. Se tudo estiver bem na sua vida, pode ser que você se sinta em paz. Mas se as coisas não derem certo, e uma hora vão começar a não dar certo, você vai passar por tribulação. Não tem ninguém que passe por essa vida sem passar por tribulação. Uns mais, outros menos, mas nós vamos passar. E é onde muitas pessoas perdem aquela sensação de paz que eles tinham antes. Por quê? Alguns até se desesperam. Por quê?
porque a paz deles é totalmente baseada nas circunstâncias dessa vida. Se vai tudo bem, eu estou com saúde, as pessoas que eu amo ao meu redor estão com saúde, estão bem, nós estamos aí festejando coisas, vai tudo tranquilo na minha vida, então estou em paz. A hora que essas coisas saírem dessa ordem, já não há tanta paz no interior, não há conforto. Não seríamos capazes de dizer como esse homem, em situações muito mais suaves que as que ele passava ali agora, não vamos conseguir dizer, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha alma. Isaías 59 diz o seguinte, lá no Antigo Testamento, hoje a gente vai correr alguns versículos aqui, tá bom? Isaías 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus de vocês, para que não vos ouça. Então o profeta Isaías fala ao próprio povo, a nação de Israel, olha, as iniquidades de vocês, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Não há verdadeira paz com Deus. Nós estamos em conflito com Ele. Então, a primeira coisa que precisa ser resolvida é essa. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estão separados de Deus. Estão destituídos de estar na presença gloriosa de Deus. E o que faz isso? O nosso conflito com Deus, o nosso pecado. Não existe condição de ter verdadeira paz, aquela paz duradoura, perfeita, se nós não tivermos esse fundamento, essa paz com Deus, rompida pelos nossos próprios pecados. Destituídos nós estamos da glória de Deus por conta deles. E Paulo assevera, não é alguns pecaram, mas todos pecaram. Então isso inclui o próprio Paulo. Isso inclui o Isaías lá no passado. Isso inclui todas as pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E inclui todas as pessoas do nosso tempo presente. Inclui a mim, inclui a você. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas existe o modo de nós termos a nossa paz com Deus estabelecida, e essa é única, exclusiva, inteiramente e gloriosamente operada em Cristo. Nessa própria carta de Paulo aos Romanos, que nós mencionamos agora, nós falamos um versículo do capítulo 3, mas nós vamos ler no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso mediante a fé. Que fé? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados diante de Deus por Jesus Cristo e assim temos paz com Deus. Esse é o começo de tudo. Se você não tem, mas quer ter paz verdadeira, paz interior, se você quer sentir descanso das suas aflições,
ou mesmo em meio às aflições. Eu disse agora, todos nós, em um certo momento, nós vamos ter tribulações, conflitos, problemas, perdas. Todos nós vamos ter. Não tem jeito de nós fazermos, não. Eu não quero ter problema, eu não vou ter problema na minha vida. Você não pode evitar isso. Mas o segredo é nós estarmos preparados para lidar bem com os problemas. Amém? Essa é a questão. Quando vierem as tribulações, eu estar preparado para passar pelas tribulações. Quando vierem as perdas, eu estar preparado para lidar com essas perdas. Tem pessoas que vão muito bem profissionalmente e algumas delas, de repente, perdem. Como o autor desse hino, se não me engano, ele investiu bastante em imóveis e teve um grande incêndio Pode ser que eu esteja confundindo o caso, tá? Mas eu acho que é essa a situação dele. E houve um grande incêndio na cidade onde ele tinha esses imóveis e se perdeu praticamente tudo. E aí eles estavam com a família migrando para a Europa, para a Inglaterra, e houve esse naufrágio. A família foi na frente e houve essa perda. E ele diz, está tudo bem comigo. Como ele pôde lidar bem com essa situação? Tem pessoas que, por muito menos, quando eles chegam num problema, numa situação onde eles perdem o que eles conseguiram materialmente, tem pessoas que tiram sua própria vida. Minha vida não faz mais sentido, eu não tenho paz. Perdi o emprego, perdi meus bens, ou perdi a pessoa que eu amava, morreu, ou sofreu um caso de traição, alguma coisa assim. Pronto, se desespera, a vida não faz mais sentido. Se essa pessoa não tiver o fundamento de ter paz com Deus, ele não vai ser capaz de ter paz interior mediante as tribulações. A primeira coisa que ele precisa é restabelecer sua paz com Deus, e isso é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, onde nós somos justificados e religados. Quando você ouve falar de religião, religião não é nome de igreja. De que religião você é? Sou isso, sou aquilo? De que denominação? Não. Religião é um termo vindo do latim, que quer dizer, como sugere, religar. Mas religar o quê? Religar o que foi rompido. Fala dessa restauração da nossa comunhão com Deus, da restauração dessa paz com Deus, uma paz que se perdeu por conta dos nossos pecados, que ofendem a Deus. Nossos pecados estabelecem um muro de separação para com Deus. E ainda que nós não nos atentemos, nós nos tornamos inimigos de Deus, pelo que nós desprezamos a palavra dele, desprezamos a Deus mesmo. Mas quando nós confiamos que o Filho de Deus, o Filho do amor, Jesus,
veio ao mundo para pagar os nossos pecados e restabelecer a nossa paz com Deus, então nós somos justificados por Ele, por meio de Cristo. E aqui é estabelecida a nossa paz com Deus. Em Colossenses 1:20 também, o mesmo apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Colossenses 1:20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Na verdade, quando nós somos restabelecidos ou restaurados com Deus, a criação é restaurada. A criação de Deus. É óbvio que o sacrifício dele foi feito por nós, pelos homens, né? Falando do homens, mulheres, a raça. Deus operou por meio de Jesus, pelo seu próprio sangue, a reconciliação consigo mesmo. A nossa paz reside nisso. A base de toda a paz que o homem pode ter reside na sua segurança de estar em paz com o seu Deus. Ele saber que a sua vida e tudo que rodeia a sua vida, as pessoas, as coisas, tudo pertence a esse Deus. Tudo está sob o controle dele. Que nem um fio de cabelo nosso vai cair sem a permissão dele. Eu pergunto para você, hoje as coisas podem estar indo muito bem para você. Você pode dizer, eu sou uma pessoa feliz. Mas será que você é feliz? Vai tudo bem com a sua alma? Porque as coisas estão fluindo muito bem na sua vida? Mas se você estiver passando por algum tipo de tribulação, você ainda é capaz de dizer isso? Eu sou feliz. Está tudo bem com a minha alma, apesar disso e daquilo. Mas você poder dizer de coração aberto mesmo isso. Sinceramente. Eu estou em paz com Deus e eu sei que Deus, o meu Deus, Ele cuida de tudo. Tudo está nas mãos dele. Nosso fio de cabelo pode cair. Nossos queridos podem ser levados. Nós vamos sentir, é claro. Nós não estamos falando aqui de insensibilidade. Ninguém julgue que aquele homem ficou insensível. Perdi minhas filhas, mas isso não é problema. É evidente que ele ficou terrivelmente triste com aquilo. A vida dele foi abalada, mas não a fé. Não a paz no coração dele. Isso não. Essa paz que nós encontramos em Cristo é a nossa reconciliação. Não somos mais inimigos de Deus, mas agora somos mais do que amigos. Somos tratados como o quê? Filhos de Deus. Olha que bênção maravilhosa. Amigos vêm e vão. Filhos não. Filhos são filhos. Eu posso morrer, mas meus filhos continuam sendo meus filhos. Eles podem morrer, mas eles continuam a ser meus filhos. Nada muda isso.
E muito menos, nada muda a nossa filiação de Deus, uma vez que nós tenhamos nossa paz restabelecida com Ele, por Jesus Cristo. A verdadeira paz, ela começa quando o homem se rende a Cristo e crê na sua obra redentora. Aí sim nós estamos habilitados a ter paz com Deus. Ou, melhor dizendo, a paz de Deus. A paz de Deus vem a partir da paz com Deus. São duas situações diferentes. Uma vez estabelecida a nossa paz, nossa reconciliação com Deus, nós passamos a ter, ou poder ter, desfrutar da verdadeira paz que vem de Deus. Aquele descanso interior, mesmo em meio ao caos, em meio às tribulações, por maiores que sejam. O crente pode experimentar a paz que também Paulo nos diz lá em Filipenses 4:7. Aquela paz que excede todo o entendimento. Essa expressão do apóstolo Paulo é muito interessante. A paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque é uma coisa diferente. É diferente daquilo que nós temos falado. Aquela paz que se sente quando tudo vai bem, essa paz circunstancial. É uma paz que provém do nosso relacionamento com Deus. A maneira que nós nos relacionamos com Deus. Eu sei que Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor da minha alma, Ele é um Senhor misericordioso, Ele me reconciliou. E tudo o que eu tenho é por graça e misericórdia dEle. E se Ele tirar, ou se Ele levar, se Ele permitir que seja tirado, nós vamos poder dizer como disse Jó. Eu vim ao mundo sem nada. E nada mais natural do que eu partir sem nada também. Nu eu vim, nu eu vou partir, mas Deus não permitiu nem que Jó partisse sem nada, né? Pelo contrário, ele foi grandemente abençoado ainda disso, após isso. Mas sabe, o que nós vemos aqui, e como nós citamos Jó, apesar de ele ter ficado tremendamente confuso por aquilo que estava acontecendo, ele não deixou de glorificar a Deus, de reconhecer que Deus era Senhor, que tudo estava nas mãos dele, mesmo que ele não entendesse. Porque essa paz é diferente, vamos dizer assim. Essa paz que excede todo o entendimento, ela não é humana, ela não é circunstancial. Ela parte da presença de Jesus na nossa vida. A presença real do Filho de Deus na nossa vida. Cristo. A paz que vem de Deus, ela parte desse princípio. O mundo sempre oferece alívio temporário. Você percebe que quando as pessoas perdem a paz por alguma coisa, elas buscam algum tipo de alívio. Coisas que podem confortar ela, talvez temporariamente. Talvez muita diversão.
entretenimento. Nessas coisas, muitas vezes nós encontramos um alívio temporário. Tem pessoas que encontram prazer, por exemplo, em vícios, né? E começa assim para sufocar, para aliviar aflições, angústias da alma dessa pessoa. Mas aquilo é temporário, porque o efeito daquilo passa e os mesmos problemas continuam lá. Seja como for, o mundo sempre vai ter a capacidade de oferecer alívio temporário. Mas Cristo oferece aquela paz, aquele descanso permanente. No Evangelho de Mateus, nós lemos outras palavras de Jesus, bem conhecidas, na verdade, no capítulo 11. Mateus 11. Se você puder ir comigo lá, vamos lá, 2 versículos. Versículo 28. Jesus convida os pecadores. Ele chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Jesus está dizendo aqui, venham a mim os que estão cansados. Ele não está falando de cansaço físico. Ele está falando daquelas pessoas que estão em conflito interior, não têm paz com Deus, estão lidando com os seus problemas baseados em si mesmos, sem confiar em Deus. Mas ele diz: venham a mim, e eu vou oferecer a vocês alívio, descanso, paz. Eu vou proporcionar isso a vocês. Vocês vão encontrar descanso para suas almas. Mais uma vez eu volto ao autor do hino, porque ele pode dizer: está tudo bem com a minha alma. O coração dele repousou, descansou na confiança que ele tinha em Deus. Se essas coisas tinham que acontecer, tudo está nas mãos do meu Senhor. O meu conforto está nele. Quando o coração de alguém está firmado em Deus, as tribulações, as ondas da vida, elas podem se agitar muito, sabe? Mas elas não afundam o barco da fé. Tem um hino que fala que ainda que nós estejamos num barquinho pequeno, num batel, ele nos sustenta. A sua mão nos sustenta. Mesmo em meio ao encapelado mar, um mar agitado, as ondas nos cobrindo. Acho que nós cantamos esse hino hoje de manhã, né? Hoje pela manhã. É disso que Jesus fala. Venham a mim. Por mim, vocês vão ter paz com Deus. E aí vocês vão poder realmente descansar, confiados em Deus. O coração de vocês, a alma de vocês, confiada no Senhor. O Evangelho de Jesus nos chama a isso.
Irmão, irmã, nós precisamos aprender a desfrutar de paz verdadeira em Cristo, se nós ainda não aprendemos isso. Amém? Descansar no Senhor, confiar nele. E nós vamos passar por tribulações mesmo. Mas nosso coração precisa estar descansado nele. E aqueles que não têm essa confiança no Senhor, se você não tem a sua paz estabelecida com Deus, você precisa urgentemente encontrar isso, e você só pode encontrar isso por meio de Jesus. Não existe outro meio. Na verdade, quando vêm as tribulações, isso não é mal diante da palavra de Deus. Porque pelas provações, pelas tribulações, olha, são termos similares, né? Tribulações e provações. O que é provação? Uma coisa que prova, certo? A nossa fé é colocada à prova nas tribulações. É aí que nós vamos verdadeiramente poder medir a nossa confiança na soberania, no amor, na misericórdia, no cuidado de Deus. Mas as coisas não estão sendo como eu imaginava. A nossa vontade não se sobrepõe à de Deus. Se nós formos incapazes de crer que Deus é mais sábio e poderoso para fazer o melhor, nós não somos dignos de sermos chamados filhos dele. Se nós ainda tivermos algum resquício de pensamento de que nós temos um plano, uma ideia melhor que a de Deus, nós não entendemos ainda o que é Deus. E certamente, andando assim, nós andamos em conflito com ele. E carecemos de paz com ele por meio de Cristo. Como nós lemos no nosso versículo inicial, Jesus disse: vocês vão ter aflições no mundo. A promessa de Cristo, a promessa de Jesus não é de ausência de dor. Nunca. Mas a presença de paz em meio à dor. É interessante isso. Nunca ele prometeu: olha, vocês não vão ter mais problemas. Tem gente que vende essa ideia. Olha, está cheio de igreja agora mesmo aberta por aí, dizendo: se você crer, se você vier a nós, se você confiar, se você der seus dízimos, você vai ser curado, você não vai ficar mais doente, seus negócios que não estão indo bem vão prosperar, você vai ficar rico, porque você não veio para ser cauda, você veio para ser cabeça, né? Você vai ouvir discursos assim, fazendo pensar que o Evangelho promete que sua vida vai ser um mar de rosas, vai ser tudo perfeito. Isso é falso evangelho. Não é o que Jesus disse. Jesus disse: vocês vão ter aflições. Nesse mundo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão passar por aflições. Mas confiem em mim. Eu venci o mundo. As aflições, elas têm seu valor, importância na nossa vida, porque elas provam a solidez da nossa fé. É muito fácil dizer: eu tenho fé, se Deus te der tudo. Alguns lembram muito bem aquela promessa de que te darei todos os reinos do mundo. Não foi Deus quem fez, não foi Jesus. Sabe quem foi, né? Está lá na Bíblia, pode conferir. Quem prometeu tudo isso é o diabo. E tem muita gente sendo enganada, acreditando e depositando sua paz, sua fé, sua confiança nessas coisas aqui.
que ele vai ter tudo do bom e do melhor. Mas o Senhor Jesus diz: nesse mundo aqui vocês vão ter aflições. Ah, existe uma promessa? Sim. Jesus assegurou para os seus discípulos: eu vou voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito. Ele assegura a nós uma morada eterna, uma habitação eterna com ele. Gozando aí sim de um mundo sem mais tribulações. Não há mais lágrima, não há mais dor. Mas isso é depois. Nesse mundo tereis aflições. E nós temos que aprender a viver aqui nesse mundo mediante isso. E a nossa fé é colocada à prova sempre que isso acontecer. Volte lá para Romanos capítulo 5. Nós já lemos o versículo 1 lá, mas nós vamos ver aqui, versículo 3. Diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência, entenda aqui, essa palavra tem o significado de perseverança, tá? E a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, né, ele fala de tribulação que produz uma coisa, a perseverança, ou seja, diante da tribulação nós somos levados a perseverar, e essa perseverança nos leva à experiência, nós vamos ficando calejados e aprendendo. Alguém experiente é alguém que vai aprendendo a lidar com as coisas, e essa experiência nos leva à esperança, ao desejo, ao aguardar aquele estado futuro das coisas, quando essas tribulações todas vão passar. E quando ele diz aqui, a esperança não traz confusão, essa palavra original grega, a gente pensa em confusão aqui, é meio que sinônimo de bagunça, né? Que confusão é essa aqui? Não, essa palavra traduzida por confusão, ela quer dizer uma coisa que não engana, não faz, deixa eu pegar o termo aqui exato, tá? Ela não decepciona, não envergonha, não frustra as expectativas. A esperança, ela não vai decepcionar. Toda a nossa esperança, ela vai ser recompensada. E não só não vai decepcionar. Outro dia eu estava falando sobre isso. Certamente, toda a promessa de Deus para nós, por mais que a gente examine a Bíblia e procure entender, nós só somos capazes de captar uma pequena parte. Porque tem coisas que são inefáveis, foge à nossa compreensão. Como vai ser glorioso estar com Cristo eternamente. Vai ser muito melhor, muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar, com certeza. Não vai decepcionar mesmo. Então, quando nós enxergamos por essa ótica, o que a Bíblia está ensinando para nós, irmãos? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? É que as provas, as tribulações nessa vida vão ter um efeito benéfico para nós. Sim. Quanto mais tribulação você passa, mais
você aprende a ser perseverante e mais experiente. E mais você alimenta a sua expectativa, a sua esperança nas coisas de Deus. Ou seja, as tribulações desse mundo fazem com que a gente se desapegue desse mundo. Tá? Nós não vamos ser materialistas. Tá? A pessoa materialista ela é tão apegada às coisas dessa vida, mas as tribulações elas podem fazer um bem espiritual para nós, de fazer com que nós enxerguemos que essa vida aqui é passageira. É muito passageiro, de verdade. A vida é uma coisa muito frágil. Ela é preciosa, mas ela é muito, muito frágil. Você pode dizer, eu sou jovem, eu estou muito bem hoje, e eu não quero pôr medo em ninguém, mas hoje mesmo, você pode ter um piripaque e partir. Sua vida pode acabar hoje mesmo. Não adianta você pensar, não, eu estou tão bem, isso não pode acontecer. É cheio de casos desse tipo, com qualquer um de nós. A vida é uma coisa breve, muito delicada. Qualquer coisinha que acontecer errado aqui, acabou. E quando nós passamos por tribulações aqui, nós enxergamos que essa vida aqui, ela é nada em relação àquilo que nós aguardamos. Algumas das maiores pérolas cantadas, assim, usadas no louvor de Deus, são letras de hinos que foram compostos por escravos. Quando você pega para ler as letras daqueles hinos, chamado negro espiritual, né? Eram músicas compostas assim, melodias simples daqueles escravos levados da África, assim como vieram para o Brasil e eram levados para os Estados Unidos também, para a América do Norte. E aqueles escravos que eram colocados em contato com o Evangelho, e muitos deles deixaram suas crenças nos ídolos, na feitiçaria que eles trouxeram das suas tradições. E eles conheceram a Cristo e se converteram, e o sofrimento deles de uma vida escravizada fazia com que eles alimentassem uma maior esperança, uma maior expectativa da volta de Cristo. E eles louvavam e cantavam esses hinos, essas músicas, expressando esse desejo. No meio da tribulação, eles encontravam motivação não para blasfemar de Deus, mas para adorar, para louvar, para exaltar Deus. Eles sabiam que tudo estava nas mãos do Senhor. Eles aprenderam coisas preciosas. Tomara que as tribulações que venham na nossa vida nos ensinem coisas preciosas como foram ensinadas para eles. Assim como eles aprenderam, que nós também aprendamos, perseveremos, cresçamos na nossa experiência nessa vida e cresçamos na nossa esperança, sabendo que a nossa esperança não vai ser frustrada, não vai ser decepcionada. Em Tiago, capítulo 1, também nós encontramos um versículo similar a isso. Tiago escreveu assim, no versículo 2: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera
a paciência, ou a perseverança. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, Tiago vai pelo mesmo caminho daquilo que Paulo disse lá em Romanos 5. Como alguém pode ter alegria por enfrentar tentações, provações? Ele diz isso no sentido, tenham prazer nisso, entendendo, né? Extraindo boas lições, entendendo o quanto isso pode operar, por mais que doa hoje, mas quanto essas coisas podem contribuir para uma compreensão melhor, para um apego maior seu a Deus, para que a sua fé aumente, para que a sua confiança em Deus, o seu deleite em Deus seja ainda maior. O dever de todo homem seria isso, se deleitar no seu Deus. Nunca blasfemar, nunca questionar, mas se deleitar, ter prazer em Deus. E é uma coisa que muitas vezes quem está desfrutando de coisas boas não sabe fazer. Quem dirá quando tem tribulações? Jesus Cristo é a nossa fonte constante de paz. Ele é a fonte constante de paz em nosso coração. Lá em Isaías 9:6, são dados alguns títulos. Entre eles é o Príncipe da Paz. Deus forte. Mas eu quero destacar aqui, Príncipe da Paz. É aquele que nos traz a paz. A presença interior de Cristo na nossa vida é o segredo de um coração tranquilo, um coração confiado em Deus. Quando o Espírito governa o coração, a paz domina e o nosso medo se cala. O que tira a nossa paz é o medo. Resumindo, né? Quando você perde a paz interior, é o conflito. O que vai ser agora? Perdi meu emprego. O que vai ser? O medo do que vai ser sua vida é o que tira a sua paz, não é? Quando nós começamos a pensar assim, o que é que tira a nossa paz? É o medo. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos com Cristo habitando no nosso coração, nos dando segurança da nossa reconciliação com Deus, nós descansamos porque nós não temos medo. O Senhor de todas as coisas é que controla a nossa vida. Tudo está nas mãos dele. Será que você tem o alicerce na sua vida? A paz com Deus? A primeira e talvez a principal pergunta que eu teria a fazer para você hoje à noite seria essa. Será que você tem paz com Deus? Seus pecados, você foi justificado dos seus pecados de verdade? Você viu aqui, nós somos justificados pela fé em Cristo. Se você pensar que talvez coisas boas que você fez, ou faz, ou tenta fazer, possam te justificar diante de Deus, nunca você vai ter paz. Sempre você vai andar com medo. Tem muitos hoje chamados evangélicos que eles dizem crer em Cristo, mas eles têm um medo terrível
de cair da graça, de perder a salvação. Eles têm um medo terrível de que, de repente, num momento desses de fraqueza, eles estejam em pecado e a alma deles, né, vai para o inferno. Porque a segurança deles não está em Cristo. O que a palavra de Deus diz é que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós morremos para esse mundo. E aquele que está em Cristo morreu para o pecado. Nós não queremos entristecer a Deus. Mas nós não temos medo de perder aquilo que Ele nos deu. E não temos medo das circunstâncias dessa vida. Porque nós sabemos que tudo que acontece está no controle do Senhor, o Todo-Poderoso, o Onipotente Deus. Não é um Deus, é o Deus, o Senhor do universo. E nós devemos louvar, temer e adorar, nos deleitarmos nesse Deus. E precisamos ter nossa condição com Ele estabelecida. E é por Cristo. Não é por nada que nós possamos fazer. Cristo fez tudo. Nós temos que crer nele, no poder do sangue de Jesus. E descansar nisso, repousar nessa confiança. Esse é o alicerce da vida cristã. A paz de Deus vem nos dando consolo em meio às tribulações. É terrível passar por tribulação nesse mundo, passar por tudo isso sem Deus. Sem confiar em Deus. Onde tudo perde o sentido. Tribulação não é uma coisa fácil de lidar com ela, de passar. Mas quando o nosso coração é confortado pela presença de Cristo, tudo fica mais leve. Ele disse: meu fardo é leve. Jesus nos chama a vir a Ele. Se você não tem sua paz estabelecida com Deus, atende ao chamado do Senhor Jesus hoje. Venha a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus promete: eu vou te dar o alívio verdadeiro, não alívio passageiro, mas alívio permanente, eterno. E a partir daí, a nossa alma pode repousar, pode descansar em todas as coisas. Tudo está nas mãos do meu Senhor. Que Ele seja o meu guia, que Ele seja aquele que consola meu coração nas perdas, que Ele seja aquele que me oriente nas dificuldades, nas horas difíceis, nas decisões. Que a gente possa entender que mesmo em meio a lágrimas, a tristezas, nesse mundo nós vamos passar por aflições, vamos ter lágrimas, vamos derramar lágrimas, sim. Mas mesmo nessas situações nós podemos dizer: eu tenho paz. Por quê? Porque eu tenho paz, porque eu estou em Cristo. E quando Ele diz: eu venci o mundo, Ele está dizendo: eu venci o mundo por vocês. Jesus não precisava vencer o mundo por Ele. Ele venceu o mundo por nós, por nossa causa.
Que Deus, assim, nos proporcione, nos conceda a desfrutar dessa verdadeira e perfeita paz.